bem-vindos à terceira parte desse projeto magnífico, né, realizado aí pela professora Maria Elizabeth Nascimento Oliveira. Com a minha organização, né, Juliane Pereira, convidei hoje a professora Olga Maria Castro Mendes para falar um pouco das poesias de Luciane Carvalho. O projeto se chama Luciane Carvalho, 25 anos de poesia. Bem-vinda, professora Olga. Olá, muito boa tarde, muito prazer. Gratidão pelo convite em participar deste evento, que eu acho que é bastante necessário, né? Falar sobre uma poeta como a Luciane Carvalho é não só um prazer pessoal, mas é principalmente uma necessidade, né? Porque a produção da Luciene é uma produção pulsante para o momento e que tem muito o que dizer para nós, para os jovens, para a questão do chamamento à leitura, a identificação do que ela diz com o leitor. Isso é fundamental para a construção do momento leitor em que estamos vivendo em Mato Grosso. Então, é um grande prazer e minha gratidão imensa por estar aqui contribuindo com este projeto, que eu acho que é de uma fundamental importância. Esses eventos que são financiados pela Lei Aldir Blanc, um incentivo público de grande importância para o fomento da cultura em Mato Grosso. Então, nós estamos pulsando nesses momentos todos, vai ser um semestre muitíssimo produtivo, e é muito bom estar contribuindo. Vamos falar de 4 obras, né? Sendo elas uma da coletânea, que é um box, vem 3 livros, um de contos, Conta-Gotas, o outro é Sumo da Lascívia, outro livro que pertence a esse box se chama Aquelarre, ou Livro de Madalena. O outro livro, Caderno de Caligrafia. Vou compartilhar e a gente vai dar uma conversa sobre esses poemas. Tudo bem, professora? Perfeito. Estou sob seu comando. Vamos lá. O pessoal que fez a participação, agradeço muito, muito, muito. E ao aparecer eu vou citar os nomes, tá? Eles adoraram participar e mergulharam, né? Isso é o mais importante, né, professora? Além dessa participação declamando, é o sentir essa escrita dessa grande poeta, né? Vamos lá. Rosa, flor, taça, umidade, colo, carinho, lassidão, pecado, sonho, bondade, beleza, ternura, doçura, encanto, mimo, bordado. Da palavra associada ao feminino, fez-se o vil delato da restrição, da contenção, do verbo feito fato. Então, este poema faz parte do livro Aquelarre, né, ou Livro de Madalena. Faz parte da coletânea Box. Gostaria que a senhora desse as suas inferências, professoras, acerca deste poema. Então, vejam que o poema, quando ele sai do papel e passa pela oralidade, pela voz do leitor, tem uma significação a mais. Então, é muito interessante ouvirmos e lermos qualquer poema, porque o sentimento que brota de quem fala, que brota da voz, isso faz todo sentido, né? E a voz da declamadora foi muito providencial também, porque ela tem aquela melosidade na voz, que tem a ver com a questão do verbo, que é um verbo amordaçado, né? O verbo que não aparece no poema, né? Rosa, flor, taça, umidade, colo, carinho, lassidão, pecado. São substantivos que vão se sobrepondo e que o verbo não aparece no poema como um todo. Ou seja, a palavra velada, a palavra abafada, né? O sentido de que, mesmo não tendo voz, o poema ou o poeta, ele é passível de dizer
e de falar sobre as coisas que o cercam nesse mundo todo. A forma como a poeta, o eu poético, se coloca no sentido de que mesmo o verbo velado, amordaçado, mesmo assim, ainda a voz, principalmente a palavra que se dá ao feminino, que é uma força muito grande da poética da Luciane Carvalho, né? A voz do feminino que brota mesmo estando em situação de abafamento, tá? Então, da mordaça do verbo, o verbo se faz fato, mesmo não estando presente no poema. Então, é um poema muito significativo nesse sentido, e que dá, na verdade, isso é uma das leituras que se faz, né? Porque o poema, ele está aí para ser lido e compreendido de acordo com o universo de leitura de cada leitor, né? Então, eu vejo o poema desta forma. Outros olhos o verão de outras formas. E aí, essas variadas formas de ler o texto literário é que vai fazer com que o universo dele se amplie cada vez mais. Por isso, a literatura tem que ser lida, tem que ser falada, tem que ser colocada no grupo, tem que ser colocada aos quatro ventos, porque quanto mais ela se espraia, mais sentidos o texto vai ter contextos, né? Maravilha. A nossa graduanda, Karina, fala perfeitamente isso, colocando as palavras ao vento, né? Exatamente. E esse poema está também no livro Aquelarre. Aquelarre, o livro de Madalena. Aqui a gente pode perceber algumas nuances aí, né? Algumas deusas ou personagens femininos que estão na história. Eu vou colocar um trechozinho dela declamando e a gente vai falar um pouco sobre esse poema, tá, professora? Sim. Então, vamos lá. Somos a mesma. Ide partindo em lua negra. Eva comendo a maçã. Dalila com a tesoura, somos malditas, escravas, somos Helena de Troia, razão de toda digita. Cleópatra, joia do Nilo, somos isso e aquilo, e o que o medo quiser. Somos bruxa de vassoura, uma coisinha bonita para uma diversão qualquer. Já disse, somos a mesma. E o nosso nome sagrado, não esqueçam, é mulher. Gostei do movimento da Gabriela. Uhum. Professora, da questão do feminino, né? A gente estava comentando esses dias sobre a questão, a senhora mesma pontuou, a essência do feminino e a questão do feminismo também. O que a senhora acha dessa parte do poema? O feminino que brota da poética da Luciane Carvalho, ela está além do feminismo, né? Quer dizer, não há uma bandeira de luta, pelo menos em vários poemas, você não sente que há a bandeira de luta, mas há uma necessidade muito grande de rebuscar a essência desse feminino, que é a essência da mulher, né? A essência da mulher que se busca, no caso deste poema, como um nome sagrado. Mulher, grafado inclusive com letra maiúscula na última palavra do texto, né? É um apelo à sensação de que mulher é muito mais do que uma luta que às vezes não tem a ver com a essência do próprio sentido do ser mulher, né? Então, veja que ela traz elementos femininos desde a antiguidade, desde a mitologia. Então, a mulher é um sentido que repousa em mitos, em signos, né? Em significados que são muito mais fortes do que os significantes, né? De Lilith, ela passa para Eva, entra na questão judaico-cristã, de como é que a partir de uma visão mais voltada para as questões
do religioso, ou melhor, da religiosidade, essa visão sobre a mulher, ela vai se transformando, né? Porque o que era a mulher antes na mitologia? Né? Era uma simbologia muito forte, as mulheres significavam dentro digamos, dos cultos familiares, ela tinha sentidos em cultos familiares, elas eram associadas a elementos da natureza, então era natural ser mulher, essência mulher. Lilith, no caso, ela era uma associação a ventos e tempestades, né? Era até meio que ligada às questões demoníacas e tal. Então, tem essa relação mítica, que é uma relação muito mais forte, muito mais abrangente, porque o mito é algo em que se apega para ter uma explicação ou buscar um sentido muito mais abrangente do que essa simples materialidade do termo Lilith, né? E quando passa por Eva, a coisa vai se transformando, porque já é uma outra visão, a visão do pecado, a visão de que a mulher é que é a causadora dos grandes males do mundo, principalmente os próprios males, né? Quer dizer, de ser o instrumento de desvio, principalmente do homem, o instrumento para colocar no mundo um ser com as dores do parto, né? Então, todas as dores do mundo vão ser atribuídas às mulheres, e o peso que a religiosidade vai causar na figura e na simbologia do feminino vai sendo carregada ao longo dos séculos, ao longo dos milênios de civilização. E a figura da mulher vai adquirindo esse peso de que ela é a responsável por todos os males do mundo. Né? E isso vai se solidificando ao longo do tempo, mas com maior ou menor intensidade, de acordo com as civilizações e as culturas, etc. A mulher passa a ser maldita, passa a ser escrava, passa a ser o foco do libido, da libidinosidade, né? Cleópatra, e aí vem a joia, que é a joia do Nilo, como é que ela consegue desviar um dos maiores guerreiros romanos, e praticamente o Império Romano se rompe a partir de Cleópatra. Né? Então, que poder é esse que foi dado à mulher ao longo da civilização? Então, é ao mesmo tempo um nome sagrado, como diz o poema, mas também muito no viés de uma interpretação mais velada, é o nome que é um profano, é um nome profano, é um nome que, ao mesmo tempo que é visto pelo lado do sagrado, é também visto pelo lado da maldição, do demoníaco e etc. Então, é toda essa carga cultural ao longo de milênios e que a mulher carrega e que vai tentando, nas últimas centenas de anos, de repente, que vai tentando se desvencilhar desse peso histórico, que não é fácil, e que as lutas são sempre abafadas. Então, é como se essa luta do feminino não tivesse, não crescesse, não avançasse, né? É como se a falar sobre essas questões da mulher, elas fossem patinando no gelo fino, né? Como dizem os filósofos da contemporaneidade, né? Como... Sim, essa carga negativa, esse peso, os termos, né, de termos femininos, palavras femininas, a gente consegue ver muito bem ali. E também da questão das palavras ao vento, né? Isso que é o mais gostoso também na poesia da Lucine. Nos outros livros, a gente tem essa percepção que ela utiliza bastante palavras femininas, termos voltados ao mundo feminino, né? Não falando de lutas, mas sim precisa colocar, pontuar a questão ali para a gente desconstruir. Que foi, então, né? Foi trazido, então, para nós, mulheres, a carga negativa, né? Esse peso, como a senhora está dizendo para a gente. Equivalências. O que ela diz? Somos isso e aquilo.
E somos ainda o que o medo quiser. Ou seja, estamos à mercê do que a sociedade pensa do feminino. Somos bruxa de vassoura. Né? E não é à toa que o aquelarre é um termo pensado de uma procedência basca, né? Então tem alguma coisa a ver nessa fronteira entre Espanha, França e etc., e que tem a ver com campo, que tem a ver com animal, tem um sentido de reunião de bruxas também, né? E não é por acaso que o Goya vai ter uma tela, né, que se chama exatamente aquelarre também, né? Então essa representação pela arte e das várias formas como os olhares vão imprimindo os significados, os sentidos do feminino ao longo da história da humanidade. Que delícia, professora. Agora a gente vai dar uma pulada no caderno de caligrafia. Tá? O poema foi declamado por MC Fernandes. Ele tem um grupo de hip hop, faz músicas também, é um rapper. O poema se chama Irrita-me. Irrita-me. Irrita-me o estar sem paixão, sem musa ou musa. Irrita-me a adrenalina sem o uso, o peito sem a faca e o olhar sem abuso. Irrita-me a ausência de ilusão, fato sem engado, plena lucidez. Irrita-me a voz desalucinada, o tempo de agenda, o riso sem segredo, mão sem nervosismo. Irrita-me a fala sem cinismo, o telefone mudo, o ar sem sobressalto, banho bem na hora certa. Irrita-me esta porta aberta presa na garganta de quem mora na pele. Irrita-me há tanto que não se sacia e que procura a fome de quem se desafia. A gente vai falar sobre a questão da sensibilidade. Quando eu li esse poema, também deixa a gente inquieto, né? A questão do eu poético ali mostra essa inquietação dos outros, né? Das pessoas ao seu redor, não sentir demasiadamente, por assim dizer. O que a senhora acha? Então, vejam vocês que o caderno de caligrafia, ele é de 2003, e é muito importante essa questão do contexto de produção do texto, né? Então, o que nós conversamos anteriormente é que a Aquelarre é um livro de 2007, é uma produção de 2007, então está posterior ao Irrita-me, que é o 2003, né? A Luciene começa a escrever na década de 90, né, 1994, com Devaneio, depois ela vem com Teias, que ela entra em processos emocionais, e nesse caderno de caligrafia, o interessante é que, primeiro, os textos estão caligrafados, né? É a mesma escrita de um caderno de caligrafia, para aqueles leitores que vivenciaram a caligrafia, ou pelo menos sabem o que significa o caderno de caligrafia, o que significou na época em que ele era realmente motivo de subjugar a escrita, para se ter uma boa, uma bela escrita, né? Que é uma certa prisão, você tem que escrever dentro de determinadas linhas, em espaços de linha, para que a sua letra fique uniforme. Então, tudo isso é irritante, né? Se você fizer o jogo entre o poema, o que irrita o eu poético, e o que irrita um caderno de caligrafia, pelo menos a mim, me irritava profundamente o caderno de caligrafia, porque você tem que repetir infindavelmente as mesmas coisas, né? E nem sempre a pessoa adquiriu uma bela escrita, porque a escrita é também algo muito particular. Você escreve de um determinado jeito, que não é uma caligrafia, um exercício caligráfico que vai te colocar dentro de padrões de escrita. Né? Moldes, então, né? Exatamente, esse lirismo delicado e profundo
da Luciene dos primeiros anos de produção, né, que não tem ainda, mesmo tendo a energia da irritação, o sangue das coisas que irritam a poeta, né, ainda existe uma certa delicadeza, que ela pode ser vista tanto pela forma como é escrito o poema, né, e a forma como as coisas vão se transformando nesses sentidos, né? Então, unindo esses elementos externos ao poema, é possível ver como é que essas irritações que brotam do externo, elas vão interiorizando no poeta, né? Na poeta. No caso, o que irrita a poeta não é só o fato de fazer um exercício caligráfico, mas é principalmente as coisas que a cercam no mundo todo, né? É estar sem a paixão, é estar sem alguém, é estar sem essa adrenalina que mexe com as entranhas do peito, é estar sem a ilusão. Então, tudo isso, um ser que está sem esses elementos básicos que fazem com que a vida tenha um sentido vibrante, né? A vida tem que ser vibrante, né? Tudo a flor da pele. Exatamente, você tem que sentir na pele aquilo que a vida está te proporcionando, e não é por acaso que a última produção da Luciene Carvalho se chama Na Pele, né? Ou seja, a poeta vai se depurando ao longo do seu processo criativo e vai fazendo com que a sua produção adquira não só a maturidade pela pena, pela escrita, pelo vocabulário, pela soltura da forma, mas principalmente por essa coisa que não só sai pela garganta, mas principalmente que brota do próprio ser, da própria essência. Por isso, em Dona, ela vai ser... Dona, ela já vai... Esse eu poético já vai estar muito bem fortalecido, como se ela tivesse nessa maturidade toda do percurso da escrita poética, ela foi se solidificando enquanto dominadora do mundo que a cerca, né? Então não é mais só a irritação que brota das coisas externas, que está em Caderno de Caligrafia de 2003, mas vai ser essa irritação que passa pelo contexto social e que atinge o eu poético e faz brotar uma poesia de sangue, né? Uma poesia em que o grito se sente a partir do sentimento que está muito bem macerado, muito bem maturado, né? E muito bem dominado também naquele momento da produção em que ela se encontra agora. A Luciene hoje é uma poeta que está na madurez da sua produção, né? E as coisas conseguem estar muito mais à flor da pele do que só no contexto externo que rodeia a poeta. É do interno para o externo, né, professora? Exatamente. Mas também em Sana a gente consegue ver o que tem em Dona também. Aquela questão dela observar o contexto social, como a senhora disse, ela observar as outras personagens ou os outros personagens que existem em uma cidade, né? Como palco, no caso, Cuiabá, Porto, no Aquino. Exatamente. Então, ou seja, nós temos uma Luciene Carvalho dos finais do século XX, né? E temos uma Luciene Carvalho celebrando essa maturidade poética no século XXI. Então, esse contexto de produção, por isso é interessante você, ao analisar um escritor, você vê a produção toda dele, como é que ele começa e como é que ele vai caminhando no seu percurso de produção, para ver em que momentos ele está mais lírico, em que ele é mais profundo ou menos profundo, em que ele está ligado mais às questões do externo, em que ele explora até as últimas consequências, o grito que fica entalado na garganta, né? Então, nós temos uma Luciene Carvalho hoje que está
colocando esse grito para fora, não é só o grito da mulher enquanto ser subjugada ao longo de milênios no tempo e no espaço, mas é principalmente esse grito que é a própria essência do ser humano. Não. Obrigada, professora. Tá uma delícia isso aqui. Estamos A indo. gente vai agora para o quarto poema, declamado pela Ana com 2 N's. O poema é Transferência Poética. Transferência Poética está no livro Sumo da Lascívia. Se não escrevesse poesia, o que eu seria? Por onde escorto o que sinto, o que calo, o que minto com minha sofisticação? Se não houvesse poemas, como resolveria o dilema da minha mente e coração? Tão civilizada a relação, enquanto me sinto coxo, pronto para alimentar o seu macho. Acho que se não fosse poeta, na certa iria derramar. Fabuloso. Esse poema tem uma participação muito intensa na minha vida de leitora. Eu comecei a entrar no universo da Luciane Carvalho por esse segundo texto que eu conheci dela. O primeiro texto da Luciane eu ouvi por uma apresentação do professor Mário César, num evento da Abralic, já há algum tempo, e se chama Moreninha Cuiabana, ou Menina Cuiabana, acho que é Moreninha Cuiabana, que fala sobre a mulher cuiabana. Aquilo tem um lirismo tão latente, tão natural, né? Tão oral, tão participante dessa vida, né? Da menina cuiabana, da mulher cuiabana, e que eu fiquei encantada com o ritmo, com a melodia, com o som, né? Com a forma como ela organiza a palavra, tudo, não tem uma forma rígida de trazer, mas é como se ela estivesse falando, né? Eu tenho a sensação, quando eu leio a Luciene, que ela não revê aquilo que ela não revê, não fica burilando, macerando no texto. É como se a poesia nascesse inteira, como se brotasse toda ela, né? É uma potência, isso é uma potência para o poeta, né? O poeta já ter o texto praticamente todo formatado dentro da sua cabeça. E isso é uma sensação que dá a leitura dela, né? E quando eu vi pela segunda leitura, depois de conhecer a Insânia, porque esse Transferência Poética está em Insânia, né? Então eu vi esse texto lá no texto Insânia, que foi a primeira obra da Luciene que eu me envolvi com a escrita dela e com a forma como ela trabalha, né? E como ela se relaciona com o mundo, né? Então, quando ela diz que se ela não fosse poeta, ela iria derramar, isso tem um significado muito forte que me dá a sensação exatamente desse poema pronto, né? Ou não pronto, mas assim, pouco burilado, pouco mexido, né? Tipo assim, vou substituir essa palavra por outra e tal. É como se a coisa brotasse. Fluiu. Né? Fluiu. Eu posso estar falando alguma coisa que nem faz parte do processo dela, né? de produção, mas é como eu a sinto como poeta. É como eu sinto os poemas dela, né? Quer dizer, o ofício dela é escrever. Ela não é outra coisa. Ela não quer ser outra coisa. Ela quer ser poeta. Ela só se sente poeta. E não é só o caso dela se sentir poeta mulher, não é só isso, né? Mas é principalmente dela se sentir uma produtora dessas sensações, desse lirismo, desse olhar sobre o mundo, né? Que é muito particular dela, né? Claro,
dela, que eu estou dizendo, desse eu poético, né? Eu deveria estar dizendo dele, né? Mas, porque o eu poético é a figura teórico-literária em que se fala sobre aquele que escreve o poema, né? Então, não é a escritora Luciene Carvalho, mas é aquilo que brota dela, né? Então, essa sensação... Nela. Ela poesia. Exatamente, essa sensação de que ela necessita poetar para que ela tenha condições de escoar, olha a palavra que interessante, escoar o que ela sente, o que ela cala, o que mente, aquilo que está preso na garganta, né? Como que ela resolveria o mundo dela se não fosse a partir da escrita, se não fosse a partir da poesia, principalmente, né? Porque o sentimento do poético é muito forte quando ela está na lírica, né? Eu vejo que há uma necessidade, que é uma necessidade vital da escritora, né? Mas é também a forma como ela consegue dizer o que está entalado na garganta, o que não pode ser dito. Tá? E quando ela diz tão civilizada a relação, enquanto me sinto coxo, pronto para alimentar o seu macho, né? Quer dizer, há uma certa libidinosidade nisso, mas que não atrapalha o lirismo meio que natural, o lirismo simples, né? Não há sofisticação para ela dizer isso. Isso está na própria sensação de ser e de sentir. E no caso, de ser e de sentir mulher. Bem, a palavra poderia também dizer um orgasmo aí, né, professora? É soltar as emoções, né? Não ficar preso. Muitíssimo bem. Esse é o termo mais cheio de sentido que tem. O poema é a forma orgástica dela se relacionar com o mundo. Por isso ela não vive sem poetar. É a palavra-chave. Uma coisa que eu penso também. Ela é assim, ela é intensa. A intensidade é a poesia de Luciene Carvalho mesmo. O interessante dessa poeta é que mesmo a gente vendo materializado no papel, lendo nos livros, né, folheando ou no PDF, a gente consegue sentir, né, a entonação, o ritmo, a melodia, né, dos poemas dela. Como a senhora mesmo disse agora há pouco, sem pensar. Parece que foi escoando, né? Não escorrendo, mas escoando o seu lirismo ali. E sempre com aquela intensidade. A Luciene Carvalho pura. Em 2019, ela teve uma participação grande aí em algumas cidades, na verdade, divulgando os seus livros, né? Também a gente tem perspectiva, Ju, que a Luciene ela é performática, né? Ela é uma poeta que ela dramatiza. Então, ela não só fala pela palavra, mas ela fala com o corpo. Então, a união da palavra com o corpo, quando ela diz o próprio poema, quando ela dramatiza, que você sente que é como se fosse uma coisa só, né? Uma unidade, né? É aquela mônada, né? Filosoficamente falando, aquela mônada fechada em que, naquele momento em que ela está dramatizando, ela é o mundo da poesia, da sua poesia. Por isso ela é tão tocante. Por isso a presença física da Luciene é um mundo no palco e que engrandece o mundo da poesia dela. Então, é uma coisa assim, é sui generis, né? É algo muito inovador, é necessário para o mundo contemporâneo, no momento em que estamos todos abafados, né? Fechados em nós mesmos. Ela se rompe,
ela se rasga, ela se mostra, ela não tem nenhuma amarra. É o que faz daquilo que ela diz. Né? Então, isso é muito tocante, é muito necessário, na verdade. Professor, então, para encerrar a conversa, né, muito grata mesmo, nós estamos honrados em tê-la aqui com a gente, né? Fico honrada de estar aqui falando da Luciene. Eu sou um pouco, digamos assim, suspeita, né? Para dizer, eu tenho um texto que eu apresentei na Universidade de Aveiro sobre Dona, de Luciene Carvalho, está publicado no periódico deles lá, e é uma poeta que tocou os portugueses, os europeus, que são duros, ossos duros de roer. É como se eles fossem, que eles tivessem uma armadura medieval, não é? Quer dizer, os poemas da Luciene tocaram profundamente a plateia que estava ali a me ouvir, né? Então, eu acho assim que ela é uma oportunidade ímpar também da gente se rever enquanto leitor de literatura. Professora, vamos finalizar então. Vamos lá para o Conta-Gotas. Bem, o Conta-Gotas faz parte do livro Conta-Gotas, que está no box, né? Uma coletânea lá dos 3 livros. A gente já falou de 2 poemas, que é do Aquelarre, Livro de Madalena. Falamos também de um poema que é Transferência Poética, que está em Suma da Lascívia. E agora a gente vai para um livro, além de poeta, contista, né? Aqui a gente consegue perceber, quando ao ler o conto, a gente percebe que ela tem o seu lirismo ali, né? Professora, o que a senhora achou deste conto com o mesmo nome do livro de contos dela, Conta-Gotas? Aquilo que você já disse, um dos aspectos muito interessantes é essa não perda do lirismo, né? E que faz com que o conto seja muito fluido, muito bom de se ler, né? É como se ela estivesse poetando. Mesmo escrevendo um conto, ela é uma poeta. Ela não deixa de ser poeta. Né? E o que chama muita atenção na figura que ela traz especificamente nesse Conta-Gotas, que nomeia o livro também, né? Essa figura feminina suprema, que é a mãe, né? Mãe é todo esse significado lato, né? Abrangente, mundial, que todos sentem, etc, etc. Aquela que é luz, aquela que dá a luz, né? Dá vida, cria, cuida, né? Então, ela tem todo um cuidado em colocar essa figura como central na criação poética dela, porque em muitos poemas ela traz a figura da mãe, ou seja, a personificação do sentir feminino está na figura da mãe, mulher, né? Quem é essa mulher, mãe, que está nesse mundo, né? Que está passando por todas as agruras desse mundo e que consegue sobreviver, ou melhor, consegue viver para que outros sobrevivam, não é? Ou posso até dizer que ela sobrevive para que outros vivam. Né? Então, essa figura potente que tem o poder de se aniquilar para dar vida, para dar luz, é como se fosse um foco, né? Um mote, né? Um motivo principal da sua própria criação poética. Estaria, e pergunto eu, né? Estaria na figura da mãe essa fortaleza que coloca o eu poético com essa gana de vencer em todos os aspectos da vida, né? Seria o feminino personificado na figura da mãe,
né? Pode até não ser a mãe dela propriamente dita, mas a mãe com M maiúsculo, né? A mãe natureza, a mãe universal, né? Aquela que toma conta, que abraça, que abriga, mas que também educa, cria para esse mundo todo. Gotas. Onde é que se dá essa relação mãe-filha, né? O criador e criatura, né? Ela diz, eu velarei, eu serei motivo da admiração, eu prometo lhe recompensar, eu me vejo entrando, né? Eu lhe entregarei o meu filho. Aí ela conclui, a senhora me ensinará todos os cuidados, ou seja, a mãe é também a fonte de toda a sabedoria dela. Então, é ao mesmo tempo em que ela é grata à figura da mãe enquanto feminina, enquanto fortaleza dela e do mundo dela, né, enquanto poeta, é também a grande inspiradora e é a quem ela está sempre voltando para agradecer, para prometer, para ser, na verdade, aquilo que a mãe gostaria que ela fosse. É como se, ao fazer, ela estaria projetando a figura da mãe. No fazer poético dela está tudo isso, todos os sentimentos com relação à figura materna. Então, é algo muito forte que toca o leitor, que quem é que não tem o sentimento de filho para mãe, né? Quem é que não tem a verdadeira dimensão desse sentimento mãe-filha, mãe-filho, né? O passo cuidadoso, eu vou seguir até seu quarto, que fica logo após o meu de filha pouca, né? Ou seja, ela se vê vitoriosa, é uma palavra que ela usa bem no meio do conto, né? Ela se vê vitoriosa a partir da evocação da figura da mãe. E veja, Ju, que ela termina dizendo, eu só tenho que atentar ao conta-gotas. Né? Quer dizer, o que é isso? O que é um conta-gotas? Né? Quer dizer, o que é ter esse mundo, essa forte sensação da relação mãe-filha, filha-mãe, mas que eu tenho que ter a dose certa. Né? O conta-gota significa você dosar o remédio para que ele não faça mal. Aí eu pergunto, né? Haveria uma busca do eu poético dessa dosagem do lirismo, dessa dosagem do sentimento ao falar, tanto poeticamente quanto narrativamente, né? Quer dizer, como é esse processo da Luciane Carvalho ao tratar da prosa e da poesia, né? Sendo que na prosa ela não deixa de ser poeta também, né? Então, esse conta-gotas é uma imagem muito bonita que ela usa e que é uma imagem do livro todo, não é à toa que o livro se chama Conta-Gotas. Tá? Não só conta-gotas dos pequenos contos, né? Os contos vêm em conta-gotas, vêm em pequenas porções, né? Para que ele faça efeito no leitor, né? É uma imagem muito interessante essa também. E é também porque o texto muito longo às vezes se perde. Então, ela é como se a dose certa para o leitor contemporâneo fosse o conto curto, né? As pequenas doses, para que ele se acostume ao remédio, para que ele se acostume à homeopatia, né? Porque a conta-gota, geralmente, se você lembra de homeopatia, que você toma de pouquinho e que toma para a vida inteira, né? É alguma coisa que você vai continuar tomando sempre, porque é de efeito lento e prolongado, né? Então, há muitas imagens interessantes de serem exploradas também, tanto na poética quanto na prosa, na poesia quanto na prosa, e que um poeta sempre nos traz, um escritor, ou seja, a literatura nos traz, não é? Quer dizer, você entrar na literatura
despojado de todos os instrumentos teóricos, metodológicos e tal, e mergulhar naquilo que o Roland Barthes diz, na fruição do texto, né? Quer dizer, como é que esse texto frui para mim e como é que eu me relaciono com ele no mundo em que eu me encontro, no meu universo de leitura, que sentidos ele faz para mim, né? Por isso a literatura é um dos caminhos mais fecundos para se trabalhar o ser e estar no mundo e relações com o outro também. Pelo menos a minha fé e a minha crença tem sido essa ao longo de toda a minha vida. E essa crença, ela está transcendendo e inspirando muitos outros estudantes aí, professora. Né? Sou suspeita nisso. É o que a gente espera. Eu fico muito feliz, né, de estar conversando com você, uma ex-aluna, né, agora colega, mestranda, né, daqui a pouco doutoranda, mestre e doutora, para dialogar em nível de segurança tamanha que faça com que você acredite que realmente você optou pelo caminho certo, né, que aquilo que vai te fazer bem e aquilo que vai ajudar o outro, né, que vai somar na vida do outro também. Nesse mundo tão desajustado e tão sem sentido em que a gente se coloca hoje. E insensível, né, professora? A literatura, para mim, não deve ser assim dosada. Ele tem que ser em conta-gotas, né? Tem que usar sem moderação, no caso. Nós precisamos de transbordamentos, né? Nós precisamos de transbordar sentimentos para tentar melhorar o mundo à nossa volta, na família, na comunidade, e sendo tocado, os outros sendo tocados por aquilo que a gente acredita, né? Você dizer porque você acredita naquilo que diz, né? E de maneira muito, muito tranquila, né? Há um provérbio galego. Sentir aquilo que se diz. Exatamente. Hoje no meu Face eu escrevi um provérbio galego que eu gosto muito, que eles dizem, sem pressa, pero sem pausa. É bem o conta-gotas. Eu não tenho pressa de tomar o remédio, eu não tenho pressa de pingar o remédio, mas eu não posso parar de tomá-lo, né? Porque ele vem aos poucos, ele vem sem pressa, mas ele vem sem interrupções, né? Porque é esse contínuo da existência humana, esse contínuo do trabalho que a gente faz no dia a dia, é que vai fazer com que as coisas façam sentido e, ao mesmo tempo, nós estaremos construindo algo em que nós acreditamos, né? Então, acreditar primeiro em si para poder acreditar no outro, né? E a literatura contribui muito para isso. Talvez por isso nós somos tão ligados a ela, né, Ju? Estamos sempre mexendo com apaixonadas. É quase uma dependência, mas é bem saudável, viu? Exatamente. Né? É aquilo, não adianta a gente viver, estudar, sem ter essa questão do sentimento, do sentir, sabe? Se não tem essa vibração, eu acho que nada faz sentido, não. Sim, é necessário ter paixão. E a literatura traz isso, né? A literatura com seus universos ali, todos os universos possíveis, todas as vivências possíveis, a gente pode se colocar no lugar do outro, né? Professora? Poderíamos parodiar a Luciane Carvalho, né? Se não fosse leitor de literatura, certamente nós transbordaríamos, né? Com certeza. Eu acho que não, mesmo não sendo um leitor afinco, por assim dizer, quando a gente entra em contato com as escritas da Luciane Carvalho, é uma conquista, é uma coisa sem volta. Ela conquista qualquer ser, independente do gênero, independente da idade. Isso é interessante. Foi o que a senhora pontuou também, que transcende o universo mulher, o universo feminino. Vai sim, ela dá a ressalva. Né? Porque a gente também tem que... Ela se descola do local também, é importante ver isso, que ela tem poemas que falam de Cuiabá e está localizada, tem um sentimento de pertença, né, de estar naquele lugar, mas ela
transcende isso, ela vai para além desse local nos livros mais que estão mais que ela está lançando mais agora. Então, é Do uma regional pro universal, né? Os livros a gente percebe essa questão universal, né? O tema universal do ser humano. Exatamente. Professora, foi gratificante essa conversa, tá? Gratidão. A gente encerra essa terceira parte do projeto Luciene 25 anos de poesia e a gente vamos encerrar aqui essa palestra virtual, esse evento virtual, né, que em outros momentos estaríamos fazendo um grande evento assim com toda a plateia, por assim dizer. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada aos que declamaram, né, o poema, no caso em sequência foi a Karina, graduanda em letras aqui na Unemate de Cáceres. Depois veio a Gabriela Payung. Depois veio o MC Fernandes também. E finalizamos com a Ana com 2 N's. Lindas. E obrigada, Luciene Carvalho, por proporcionar isso, né? Que se não fosse toda essa sua intensidade, todo esse seu calor, toda essa luz que você emana, né? E que vai para a gente, tramita e atravessa nós, a gente não estaria aqui contemplando e ovacionando as suas produções. Obrigada a todos. Professora? Obrigada, valeu.